Olá, pessoal. Bom dia, boa tarde, boa noite, seja o horário que você esteja estudando. Hoje nós vamos dar continuidade em nossa sessão de leitura sobre matéria constitucional. Hoje vamos abordar a emenda constitucional 111 de 2021, que trouxe alterações bem relevantes para a matéria de direito eleitoral, e vou compartilhar com vocês a telinha. Emenda Constitucional 111, de 28 de setembro de 2021. Altera a Constituição Federal para disciplinar a realização de consultas populares concomitantes às eleições municipais, dispor sobre o Instituto de Fidelidade Partidária, alterar a data da posse de governadores e do presidente da República e estabelecer regras transitórias para distribuição entre os partidos políticos dos recursos do fundo partidário e do Fundo Especial de Financiamento de Campanha, FEFEC, e para o funcionamento dos partidos políticos. A mesa da Câmara dos Deputados e do Senado Federal, nos termos do parágrafo 3º do artigo 60 da Constituição Federal, promulgam a seguinte emenda ao texto constitucional. Artigo 1º. A Constituição Federal passa a vigorar com as seguintes alterações. Artigo 14, parágrafo 12. Serão realizadas, concomitantemente às eleições municipais, as consultas populares sobre questões locais, aprovadas pelas câmaras municipais e encaminhadas à Justiça Eleitoral até 90 dias antes da data das eleições, observados os limites operacionais relativos ao número de quesitos. Parágrafo 13. As manifestações favoráveis e contrárias às questões submetidas às consultas populares, nos termos do parágrafo 12, ocorrerão durante as campanhas eleitorais, sem a utilização de propaganda gratuita na rádio e na televisão. Lá no artigo 17, foi introduzido o parágrafo 6º, os deputados federais, os deputados estaduais, os deputados distritais e os vereadores que se desligarem do partido pelo qual tenham sido eleitos perderão o mandato, salvo nos casos de anuência do partido ou de outras hipóteses de justa causa estabelecidas em lei, não computada, em qualquer caso, a migração de partido para fins de distribuição dos recursos do fundo partidário ou de outros fundos públicos e de acesso gratuito ao rádio e à televisão. Artigo 28. A eleição do governador e do vice-governador de estado para mandato de 4 anos realizar-se-á no primeiro domingo de outubro e em primeiro turno, e no último domingo de outubro, em segundo turno, se houver, do ano anterior ao do término do mandato de seus antecessores, e a posse ocorrerá em 6 de janeiro do ano subsequente, observado quanto ao mais o disposto no artigo 77 desta Constituição. Artigo 82. O mandato do presidente da República é de 4 anos e terá início em 5 de janeiro do ano seguinte ao de sua eleição. Artigo 2º. Para fins de distribuição entre os partidos dos recursos do Fundo Partidário e do Fundo Especial de Financiamento de Campanha, FEFEC, os votos dados a candidatas mulheres ou a candidatos negros para a Câmara dos Deputados nas eleições realizadas de 2022 a 2030 serão contados em dobro. Parágrafo único. A contagem em dobro de votos a que se refere o caput somente se aplica uma única vez. Artigo 3º. Até que entre em vigor lei que discipline cada uma das seguintes matérias, observar-se-ão os seguintes procedimentos. Inciso 1.
Nos processos de incorporação de partidos políticos, as sanções eventualmente aplicadas aos órgãos partidários regionais e municipais do partido incorporado, inclusive as decorrentes de prestações de contas, bem como as de responsabilização de seus antigos dirigentes, não serão aplicadas ao partido incorporador nem aos seus novos dirigentes, exceto aos que já integravam o partido incorporado. Inciso 2. Nas anotações relativas às alterações dos estatutos dos partidos políticos, serão objeto de análise pelo Tribunal Superior Eleitoral apenas os dispositivos objetos de alteração. Artigo 4º. O presidente da República e os governadores de Estado e do Distrito Federal, eleitos em 2022, tomarão posse em 1º de janeiro de 2023 e seus mandatos durarão até a posse de seus sucessores em 5 e 6 de janeiro de 2027, respectivamente. Artigo 5º. As alterações efetuadas no artigo 28 e 82 da Constituição Federal, constantes do artigo 1º desta emenda constitucional, relativas às datas da posse de governadores, vice-governadores, do presidente e do vice-presidente da República, serão aplicadas somente a partir das eleições de 2026. Esta emenda constitucional entra em vigor na data de sua publicação, Brasília, 28 de setembro de 2021. Encerramos aqui a sessão de leitura da Emenda Constitucional 111 de 2021, que é de suma importância para que entendamos a matéria constitucional eleitoral, bem como algumas alterações que foram realizadas na legislação, como Lei das Eleições e tudo que se aplica à matéria eleitoral. Tenham ótimos estudos, fiquem bem e até mais.